Um servo feliz serve ao seu Senhor com alegria. Salmo 100, versículo 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Por vezes somos assistidos, por vezes somos servidos por pessoas, favorecidos por pessoas, o que isso nos deixa muito feliz. Quando pessoas se dispõem a nos ajudar, se interessam pelas nossas necessidades e vêm ao nosso encontro. E por isso nós ficamos felizes. E a nossa satisfação, essa nossa alegria, ela ainda se torna muito maior quando esta assistência, quando este socorro, essa ajuda, esta mão estendida, ela é realizada de forma com alegria no rosto, com muita satisfação. Queridos, é muito bom quando agradecemos por sermos servidos e temos como resposta daquele que nos serviu, ele dizer assim: olha, foi para mim um imenso prazer e alegria te servir. É muito bom. Por outro lado, é tristemente lastimoso quando nós somos servidos com má vontade. Quando ainda que as pessoas nos servem, mas contudo carrancudas, fazendo cara feia, com pesar nos olhos. Ou seja, isso é muito triste. É de fato, como falei, lastimoso. É constrangedor, na verdade, quando alguém se dispõe a vir e nos servir, e nós olhamos para ele e enxergamos no seu semblante a sua grande má vontade e o seu grande peso pela atitude que está tomando, ou seja, em nos ajudar. É muito ruim, é constrangedor de fato. Acredito que todos nós que somos pais já passamos por isso. Quando chegamos para os nossos filhos e dizemos: olha, vá ali, pega ali isso, ou faça aquilo, às vezes até uma coisa tão besta, e os nossos filhos, por uma questão de rebeldia mesmo, e o nome é esse, não é outro, né? Por uma questão de uma característica humana, né? De querer sempre ser rebelde, e aí até vão, mas vão com a cara feia, e a vontade que a gente tem naquela hora é dizer assim: deixa, eu vou. E às vezes a gente até fala. E por quê? Porque isso é muito ruim, é muito triste, quando vemos pessoas fazendo coisas por nós, mas infelizes, não tão alegres porque estão ajudando, porque estão sendo favoráveis, ou estão favorecendo, melhor dizendo, a nós. É muito constrangedor. E o salmista, ele diz o seguinte, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Ou seja, adorem com alegria todas as terras. E queridos, este salmo ele expressa uma convocação a todos os diversos povos da terra a adorarem a Deus, visto que estes que são aqui convocados, eles sabem muito bem que o Senhor é bom e que sua misericórdia dura de eternidade em eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, devemos celebrar com muitíssima alegria ao Senhor, muitíssima alegria, pois verdadeiramente experimentamos da sua misericórdia, da sua graça. Todos quanto entenderam sua graça como provisão de salvação para suas vidas, estes entram diante de Deus celebrando-o e o aclamando com profunda e magna, superlativa alegria. Deus deveria e deve sempre ser adorado e celebrado pelo seu povo
Porém, esse povo, ele deve ser um povo jubiloso. Ou seja, deve ser um povo alegre, um povo feliz. Afinal, queridos, dado o fato dos seus excelsos e sublimes atos por nossas vidas, isso haverá de gerar em nossos corações uma gratidão sem igual, inigualável. E uma gratidão que vai fazer transbordar em nossa alma uma alegria duradoura e eterna. Eterna. Portanto, estes passam a servir ao Senhor motivados pela alegria da salvação de suas vidas. Se enchem de alegria, porque experimentaram do favor de Deus, da sua misericórdia, da graça. Então eles servem com alegria, eles são motivados, são impelidos, são empurrados por essa alegria, uma alegria que foi gerada por uma gratidão sem tamanho, uma gratidão eterna. E por isso fazem, e por isso assim abraçam esse Deus e todas as suas coisas e suas vontades, e geram em sua vida, geram dentro da sua alma uma vontade, uma disposição, um desejo ardente no seu coração de servi-lo e servi-lo com alegria. O salmista continua a dizer, ele diz, servi ao Senhor com alegria. Servi ao Senhor com alegria. Quem tem em sua alma a alegria do contentamento, de ter sido liberto da opressão do pecado. Quem tem em sua alma a alegria de contentamento, de ter sido liberto, de ter sido tirado de sobre si a sobrecarga subjugadora desta escravidão mortal e infernal, este que passou por isso, que experimentou dessa graça, esse jamais serve ao Senhor com peso e cheio de má vontade. Não, não faz. Com peso e com má vontade, não. Afinal, os que experimentaram da misericórdia do Deus da salvação, este serve e cultua o Senhor com uma alegria que é indizível. Não tem como se dizer sobre ela, sobre falar por ela. A celebração do Senhor, queridos, dá-se por meio do serviço em amor grato, por ter sido ungido com o óleo da graça em sua vida. Sim, ungido com o óleo da graça. E dessa forma a alegria por isto, ela é completamente resplandecida e de forma ininterrupta, ou seja, não para, essa alegria é constante, ela resplandece, independente dos momentos, das circunstâncias. Mas essa alegria, ela é resplandecida de forma ininterrupta em nossa face, em nosso rosto. Ou seja, essa alegria da salvação, ela diuturnamente, todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, ela estará sempre estampada em nossos rostos. Tal a sua gratidão. Por fim, estes entram diante de Deus, e aí eles entram com um canto, visto que os remidos do Rei da Glória, prestam-lhe culto e serviço, louvando por onde quer que andem. Louvam. Por outro lado, todos aqueles que jamais conheceram a graça e a misericórdia de Deus, eles jamais eles vão entoar, eles entoarão cânticos de louvor e gratidão. E se acaso fizerem algo a Deus, o fazem com pesar, com grande desmotivação, pois servem com tristeza e nunca, jamais com alegria. A nossa verdadeira e sincera adoração a Deus
deverá sempre ser o resultado da harmonia dos nossos pensamentos com os nossos sentimentos. Pois se em nosso coração fluir um sentimento de gratidão por todos os benefícios sacrificiais de nosso Senhor no seu Calvário, a nossa mente, ela haverá de estar completamente repleta de pensamentos dignos de louvor. E, portanto, haveremos de servir em todo tempo ao Senhor com uma alegria incondicional e, repito, indizível. Indizível. Dessa forma, nossa vontade estará plenamente rendida e submissa à vontade de Deus, vontade essa que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita e agradável. Portanto, queridos, devemos servir a Deus com alegria. Com alegria. Se vamos ao culto, vamos porque o cultuamos com alegria. Se ofertamos ao Senhor, essa oferta é dada com alegria. Se evangelizamos, fazemos assim com alegria. Se estudamos a palavra, também é com alegria que estudamos a sua palavra. Se conhecemos verdadeiramente a Deus, isso é motivo suficiente de sermos plenamente alegres. Motivo suficiente e bastante. Não precisa mais do que conhecer de fato a Deus. E não conhecer de ouvir falar. Não conhecer de saber sobre, mas de conhecer de intimidade. Isso é motivo, e bastante motivo, de sermos alegres. Pois Ele, afinal, queridos, Ele é nosso Salvador. Afinal, Ele é o nosso Criador. Afinal, é Ele que é o nosso provedor de vida. Por fim, queridos, é Ele a razão da nossa esperança. É Cristo, é o Senhor. Servir ao Senhor não pode ser um fardo, não pode ser algo cansativo, fadigoso, penoso. Se o é para você, reflita, porque há alguma coisa muito de errado acontecendo contigo. Reflita, porque muito possivelmente você ainda não conheceu. Se servir a Deus é para você algo penoso, fadigoso, cansativo, é pesado, então você ainda não conheceu a graça de Deus. E por isso você não está motivado a servir ao Senhor com alegria. Quem conhece essa graça serve ao Senhor e sabe que essa experiência de servi-lo é um grande privilégio e de magnífica glória. Servir a Deus, servir ao Senhor. Eu falei ainda há pouco quanto à questão de irmos ao culto. E aí me veio à mente um texto bíblico que nós usamos muito. Mas, via de regra, quando falamos muito os versículos que ora são mais frequentemente falados e que são somente decorados em nossa mente, somente decorados, parece que nós não refletimos muito o que tem o significado desse versículo. E muitas vezes todos nós dizemos: alegrei-me, Salmo 122. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Queridos, há um significado muito importante neste versículo. Davi foi por Deus um rei escolhido
e escolhido para reinar sobre a nação de Israel. Ser rei implica em ter uma vida cheia de compromissos, como também ter inúmeros conflitos para serem completamente sanados. Ele tem suas demandas de vida como rei. Ora, reuniões e mais reuniões, exércitos para comandar, tratados de paz, problemas no meio da sociedade. É muito complexo a vida de um rei em meio às suas muitas atividades. Então ele tem muitos compromissos. Entretanto, queridos, ainda mediante tantas as suas atribuições, as suas tarefas, os seus problemas que Davi enfrentava, Davi ele expressa nesse salmo, e em especial neste versículo, o quão para ele é um sentimento de alegria, a vontade de ir à casa do Senhor, adorá-lo. Não é peso, não é peso. Davi não se deixava levar por qualquer compromisso, ou mesmo por qualquer tipo de tribulação momentânea. E isto pode servir de barreira, obstáculo ou mesmo desculpas para sentir-se desencorajado ou mesmo desmotivado de ir à casa do Senhor. Ele podia muito dizer: olha, eu tenho muita demanda hoje, muitos problemas, reuniões e mais reuniões e reuniões, eu tenho minhas obrigações, meus compromissos que são tangentes a mim, que sou rei de Israel, e portanto eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou mentalmente cansado, e portanto ele poderia usar todas essas coisas e dizer: não, eu não vou para a casa de Deus hoje, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo outro. Eu sequer vou orar, ou mesmo cantar. Então Davi poderia ter usado isso. Mas a alegria de Davi, do rei Davi, prioritariamente estava em ir à casa do Senhor, e não a qualquer dos seus compromissos reais. No Salmo 84, Davi também muito bem expressa isso quando ele diz no versículo 10: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. E é o que a gente tem visto, o contrário. O salmista, quando fala aqui, comparando ser melhor um dia nos átrios do que 1000 em qualquer outro lugar, é evidente que ele se refere ao céu, é verdade, onde haveremos de desfrutar da plena presença de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, não há nada comparado a isso. Não há nada com que podemos comparar com a sublime glória, alegria, beleza e liberdade de desfrutarmos da santa presença de nosso Senhor e Salvador. Eu acredito que é para todos os remidos, que nós anelamos profundamente esse dia. Entretanto, nós ainda não estamos no céu, não é verdade? Estamos aqui na terra. Apraz ao Senhor nos salvar, nos remir e deixar-nos aqui para dar prosseguimento ao seu ministério e apregoar suas grandezas a todas as nações, a todas as criaturas. Estamos aqui na terra, ainda estamos aqui, não estamos no céu. É verdade que para todos quanto experimentaram da graça de Deus em Cristo Jesus, este momento trata-se de uma esperança absolutamente certa, porém ainda não foi concretizada, exceto que pela fé irmos morar com o Senhor por toda a eternidade. Portanto, queridos, enquanto não estamos vendo o Senhor face a face, somos motivados por esta certa e inabalável esperança de reunirmos como corpo de Cristo, como sua igreja gloriosa. Agora, olha, não é como clube social, não. É como igreja. Igreja é diferente de clube social. Clube social tem um objetivo dos próprios interesses, o interesse dos seus umbigos, das suas vontades, dos seus confortos. Reunir-se como igreja de Cristo tem uma diferença enormemente, infinitamente maior e diferente do que essa. Davi, ele sentiu-se irradiante de alegria quando seus compatriotas lhe falaram
que era chegado o tempo de ir à festa em Jerusalém. E assim, ele poder ir ao templo do Senhor, todos reunidos, para darem graça por sua bondosa compaixão e misericórdia. Para Davi, queridos, ir à casa do Senhor não se tratava de um peso, como para muitos é. Poxa, chegou a hora, 6h30. Não era. Para Davi não era peso. Ir à casa do Senhor não lhe era algo enfadonho, cansativo, chato e obrigatório. Mas muito pelo contrário, ir à casa do Senhor era prazeroso. Muito mais que quaisquer banquetes ou festas da sua agenda real. Havia uma motivação superlativa no seu coração, que era adorar o Senhor, na ardente e anelante expectativa de um dia fazer na sua santa presença e agora por toda a eternidade. Para Davi era muito mais importante ir à casa do Senhor do que um banquete de negócios. Para Davi era muito mais importante ir à casa do Senhor do que era um banquete festivo de reuniões. Muitas vezes eu vejo crentes que estão com visitas em suas casas e chega o domingo na hora de ir para a igreja, ao invés de ir para a igreja, ficam com seus em casa. E a desculpa é porque eles não querem ir. Paciência. Está aqui, ó, a comida, eu volto daqui a pouco, eu sirvo jantar e beleza. Agora, o testemunho devia ser dado. Que ir à casa do Senhor, de fato, é uma alegria muito grande. Porque você vai para ali para adorá-lo. Você vai ali para servi-lo. Você vai ali para dar a Ele, não para receber. Porque, afinal de contas, eu e você, nós já recebemos. Então, queridos, da mesma forma como Davi, devemos nos sentir alegres e muito alegres quando é chegado o momento de irmos à casa do Senhor. Portanto, devemos sentir a mesma coisa, ou seja, é melhor um dia só nos átrios do Senhor que nas casas dos ímpios. Muitos não têm achado isso. É melhor na casa do Senhor que antes seguirmos a qualquer compromisso. É melhor irmos à casa do Senhor que antes deixarmos como segunda ou mesmo última opção. Temos pelo menos 3 maravilhosos motivos para preferirmos, acima de tudo, irmos à casa do Senhor. Primeiro deles, vamos à casa do Senhor para adorarmos a Deus, que é o maior e principal propósito de nossas vidas. Pois afinal, não seguimos para a sua casa na intenção de recebermos alguma coisa, mas para lhe dar, para lhe prestar culto e não recebermos culto. O culto é do Senhor e não para a gente e nem para quem vai. Pode ser quem for. O culto é para o Senhor. Então nós vamos para lá para isso, para lhe dar culto, para lhe prestar culto, para dar ao Senhor e não receber, como agora falei, visto que nós já recebemos. Nós não vamos para o culto porque lá vamos encontrar com alguém. Nós não vamos para o culto porque meu pai é pastor, porque meu pai e minha mãe são diáconos, diaconisa. Não, eu vou por conta do Senhor. Segundo motivo, nós vamos à casa do Senhor para nos reunir com nossos irmãos, para sermos um só corpo, para sermos de fato igreja, isto é, corpo de Cristo, unidos com todos os nossos defeitos, todos os nossos problemas. Mas vamos para lá para ser esse corpo, e como corpo nós vamos nos mostrar ligados em quê? Em amor e em fé. Fazemos parte de uma igreja e lá nos reunimos como uma igreja. E isto, queridos, deve-se
para vivermos de forma harmônica, unidos, e não de forma contenciosa, com intrigas, separados e divididos. Segundo motivo, então, é esse. Vamos para a casa do Senhor nos reunir como irmãos, como corpo, como família de Deus. Terceiro motivo, vamos para a casa do Senhor para ouvi-lo, ouvir o Senhor, e não o Senhor nos ouvir. Ele pode até ir para lá para nós orarmos e ele nos ouvir, como oramos também em casa, e ele pode nos ouvir também. Mas primordialmente vamos à casa do Senhor para ouvirmos o Senhor, para sermos por ele confrontados, para vermos quem somos conforme vai sendo exposta a sua palavra. A sua palavra vai sendo falada, nós vamos ouvindo, e essa palavra vai dizendo quem eu sou e quem você é. E assim, quando mais convencidos estivermos dos nossos pecados, então venhamos nos arrepender. Não vamos e nem devemos ir à casa do Senhor, queridos, para não prestarmos devida reverência à sua palavra. Faltar com reverência à palavra de Deus é desonrá-lo, é pecado. E dessa forma, se assim fizermos, iremos ficar numa situação muito complicada. Eu volto a dizer, muitas vezes pensamos que pecados são aqueles cabeludos. Mas uma dessas coisas que é pecado contra Deus é a falta de reverência nos seus cultos. Não podemos ficar lá com conversas paralelas, dormindo, ou mesmo fazendo qualquer outra coisa que não glorifique o nome de Deus. Agora, como é que você tem visto suas idas à igreja? Como é que tem sido suas idas à igreja? O que é que você tem ido na igreja fazer lá? O que? Me diga. Aliás, não me diga, diga a si próprio. Você vai lá para ser perdoado? Para ser restaurado, para ser ensinado? Ir à casa do Senhor é para você um peso ou um prazer? Que prioridade tem na sua vida ir à casa do Senhor? Ir à casa do Senhor de fato é motivo para a sua vida de alegria? Então, queridos, ir à casa do Senhor é servi-lo também. É servir a Deus, é servir ao Senhor, o Senhor das nossas vidas. Quando o salmista diz, servir ao Senhor com alegria, ele aqui está fazendo um convite à adoração. Entretanto, este convite não trata de uma adoração saudosista, como quem prestássemos honras in memoriam a alguém muitíssimo querido, que já não está no nosso meio, que não está no meio de nós. Muito pelo contrário, aqui trata-se de uma advertência, de uma exortação do salmista para que venhamos de forma alegre, jubilosa, servir ao Senhor na certeza de sua sempre e eterna presença conosco. Afinal, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E que embora não vemos fisicamente, ainda não, contudo, servimos a Ele com alegria, pois ao final, Ele voltará e enfim estará diante de nós, face a face. Ao servirmos a Deus com alegria, isto deve ser também evidenciado por meio de canto, por meio de louvor. O salmista, ele continua a dizer, ele diz, entrai diante dele com canto. Quando cultuamos a Deus, festejamos a um Deus vivo. Queridos, o nosso culto ao Senhor não é um funeral. Afinal, Jesus morreu sua morte de cruz, mas Ele ressuscitou, Jesus vive. Como é um grande privilégio, queridos, servir a Deus e poder cantar a Ele louvores. Acredito que somente aqueles que nunca conheceram a Deus e assim não experienciaram do seu amor, da sua compaixão e da sua misericórdia, é que não tem em seu íntimo
a vontade de cantar ao Senhor, exaltando as suas grandezas e o seu inigualável favor. Sim, queridos, estes não vão poder servir com alegria. Eles não sentem-se jubilosos. E sabe por quê? Porque eles não sentem a riqueza da sua graça. Eles não sentem a sua presença. E por outro lado, os remidos, esses que são agraciados, esses que de fato conhecem o Rei dos Reis, estes, os seus servos, que sabem como foram imerecidamente favorecidos por sua misericórdia e por sua graça, estes têm prazer e muita alegria de declarar ao Senhor o seu digno louvor, cantar a Ele a expressão da sua vida. Quando cantam seus louvores com alegria, entram na sua presença com cânticos, estes falam do que de fato são diante dele. Ou seja, aqueles que vão à casa do Senhor com alegria, aqueles que servem com alegria, aqueles que evangelizam com alegria, aqueles que pregam com alegria, aqueles que sofrem pelo nome de Cristo com alegria, aqueles que suportam as injustiças porque o justo lhe justificou, aqueles que servem com alegria e cantam louvores a eles são os que ofertam com alegria. Ofertam sem peso, sem cara carrancuda, mas ofertam para a glória de Deus. Fazem isso tudo com alegria. E por isso, queridos, estas coisas, aqueles que de fato são servos, aqueles que de fato são servos de Deus, estas coisas, aos servos de Deus, é motivo de exultar em indizível alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria. E entre diante dele com canto, louvando ao Senhor. E que com toda certeza, se você celebrá-lo com alegria, se você servir ao Senhor com alegria, com toda certeza, quando você entrar diante dele com o seu canto, com o seu louvor será recebido como uma oferta de fato, como um aroma suave. Não por conta das poesias, dos discursos, mas por conta, pela forma de como você o serve. E o serve sem peso, mas com muita alegria e felicidade no coração. Se você conhece esse Deus e não tem servido assim, meu irmão e minha irmã, reflita. Há algo errado. Há algo muito errado. E por mais que você goste de cantar, goste de louvar, goste de bradar nos cultos, fique sabendo que o seu louvor não vai passar do teto. Portanto, reflita e coloque-se diante de Deus. Como domingo falei, e diga: Senhor, sonda-me e me conhece. Vê o que há em mim que precisa ser mudado. Penso eu que eu não tenho te servido com alegria, mas eu quero de hoje por diante te servir em completa alegria e satisfação. Porque o que fizeste por mim, eu sou grato e grato por toda a eternidade. E assim eu entro diante de ti com o meu louvor e como verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. Se você não encontrou ainda esse Cristo, mas quem sabe hoje foi a noite que ele falou no seu coração,
você mais do que nunca, tenho certeza, como um novo convertido, se você hoje nasceu de novo, você está celebrando este Senhor com júbilo. E como novo convertido, eu tenho certeza absoluta que você vai querer agora anelar mais do que nunca, servi-lo com toda a alegria da sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa, abra o olho, para que você não esqueça o seu primeiro amor. E seja só mais um religioso, só mais um que faz parte de um número imenso de pessoas que estão dentro da igreja, sem servir ao Senhor com alegria, porque esqueceram as grandezas maravilhosas, imensuráveis, inesquecíveis dos sacrifícios do Cordeiro Santo pela sua vida. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a cada um de nós.